Meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta manhã de segunda-feira. O meu desejo é que você tenha uma semana abençoada debaixo das bênçãos de Deus e que Cristo venha manifestar a sua glória dentro da sua casa, dentro do seu lar, através desta programação. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão Diácono Moisés, fazendo companhia para você nesta manhã, trazendo uma boa palavra vindo direto do coração de Deus para o seu coração. A palavra de Deus está registrada no livro de Provérbios, no capítulo 18, versos 7 e 21. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá o seu fruto. Oremos. Soberano Deus Altíssimo, Eterno Pai, bendito seja o Senhor para sempre. Que a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia alcance todos os moradores da terra, ó Pai. Senhor, nós te louvamos por esta manhã desse dia, a qual, mediante o teu poder e a tua infinita bondade, nós temos a oportunidade de viver mais um dia, de respirar esse ar puro, de poder contemplar através da visão as cores cintilantes que a natureza exala em sua beleza, de poder contemplar a brisa e o frescor que existe pela manhã, em poder aproveitar a tranquilidade e a calmaria que existe à noite, em poder contemplar a natureza aplaudindo e engrandecendo o teu santo nome, e na qual nós, na maioria das vezes, nem tempo temos para observar quão grande é a beleza do nosso Criador. Ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua infinita bondade comigo. Ó Pai, eu te peço que venha alcançar a cada ouvinte nesta manhã. Onde esteja chegando essa voz, que a tua presença venha chegar primeiro. Talvez é num leito de hospital, talvez é esse motorista que está apressadamente desesperado para chegar no trabalho. Talvez ele até já excedeu o limite de velocidade, mas Deus está dizendo para ele agora: reduza, calma, vai devagar. A sua vida é mais importante. Você não vai chegar em lugar algum com essa correria. Então calma. É essa pessoa que está pensando, talvez, que Deus o abandonou nesse momento. E ele está ali dizendo: olha, eu não vou mais pedir nada para Deus, porque eu estou pedindo e eu não consigo alcançar. E Deus está dizendo que nesta manhã Ele renova a sua fé e te dá um novo entendimento, para que você realmente entenda que nem sempre aquilo que você pede, Deus vai te dar no momento que você quer. O Senhor te visita nesse leito de hospital nesta manhã. Para você que não tem mais força física, para você que não consegue mais lutar, Ele te renova nesta manhã, te traz a alegria da salvação e toca no seu corpo físico. Tá sentindo Ele tocando? Sinta o toque dele nesta manhã. Senhor, eu oro por aqueles que estão na sarjeta, Pai. Aqueles que andam pelas ruas da cidade, desesperados, procurando uma solução de porta em porta, mas até o presente momento ninguém conseguiu ajudá-lo. Senhor, visita essa pessoa, visita esse pai de família, essa dona de casa, esse filho, ó Deus, esse filho que por todos os lados recebe propostas, ó Pai, para adentrar ao mundo das drogas, a prostituição. Está sendo difícil para ele resistir, mas ele permanece. E eu te peço, ó Pai, dê força para esse jovem, para esse rapaz. Visita essa moça, ó Deus, essa adolescente, essa menina que foi molestada, que foi vítima de um abuso sexual, de uma agressão, por alguém talvez que deveria protegê-la. Ela foi agredida, ela foi machucada. Entra no coração dessa menina, ó Pai, dessa jovem, dessa adolescente. Retira essa amargura, retira esse ódio,
dá para ela um sentido para viver, um objetivo para continuar lutando. Meu Deus, esse pai de família que volta para casa todo sujo do trabalho, as suas mãos estão calejadas pelo esforço físico, mas mesmo assim ele volta para casa feliz, com um dever de sentimento cumprido em poder sustentar, em trazer o alimento para sua família. Ô Pai, dê força, Pai. Abençoe esse lar, que a paz reine nessa casa. Senhor, é o que eu te peço nessa oração. Em nome de Jesus. Amém. E se você crê, diga graças a Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, versos 7 e 21, o texto que lemos anteriormente, que a boca e os lábios de uma pessoa insensata é a sua própria destruição. Os seus próprios lábios são um laço para a sua alma. Quem disse isso foi Salomão, filho de Davi com Betseba, que também foi rei de Israel. Salomão governou todo o povo de Deus por aproximadamente 40 anos. Foi o primeiro construtor do primeiro templo de pedra, o primeiro templo físico. Em um determinado tempo da sua caminhada, ele pôde perceber que o povo de Deus precisava de um templo físico, precisava de um local para adoração, um local santo, sagrado, um local reservado, um local com utensílios de primeira qualidade para oferecer uma adoração a um Deus verdadeiro. Um tempo depois, mais especificamente cerca de 950 anos mais tarde, um belo dia Jesus aparece em frente aos doutores e os mestres da lei e diz: olha, vocês podem destruir esse templo pode vir abaixo, e em 3 dias eu o reconstruirei novamente. Agora vejamos, será se Cristo estava indo contra as instruções do seu próprio Pai? Porque Deus havia pedido para que Salomão construísse o templo em Israel. Porém, 950 anos depois, Jesus chega e diz: olha, vocês podem destruir esse templo, ele pode vir todo abaixo, mas em 3 dias eu o reconstruirei novamente. De repente alguém se levanta sarcasticamente para refutar aquilo que Jesus havia dito, dizendo: olha, esse templo foi construído pelos nossos antepassados, ele demorou anos e anos a ser construído, e agora como que você, em apenas 3 dias, sozinho, irá reconstruir esse templo novamente? O grande problema aqui era que Jesus não estava se referindo ao templo físico, aquele templo de pedra que estava atrás deles, a qual eles estavam mencionando. Jesus estava falando de um outro templo, um templo que não pode ser construído por mãos humanas, um templo onde nenhum outro ser humano tem a capacidade de habitar dentro dele. Jesus estava falando de coisas espirituais, um templo espiritual, um templo onde hoje nós temos ele habitado dentro de nós. Nós somos esse templo. Então Jesus ele não veio para invalidar as palavras do Pai. Ao contrário, ele veio para aperfeiçoá-las. No tempo de Salomão, o povo precisava de um templo físico para adoração. 900 anos depois, o povo precisava de um templo espiritual, porque somente o templo físico não era o suficiente. Os judeus haviam transformado o templo físico em um local de comércio, em um instrumento de barganha. Então Jesus disse: olha, vocês precisam de um novo templo, um templo espiritual. Ele veio para trazer melhorias àquilo que o Pai havia estabelecido. Hoje, nós somos esse templo. Não há tanta necessidade mais em você investir em templos luxuosos, em gastar uma fortuna para levantar estruturas monstruosas, do que investir nas pessoas, investir nos templos espirituais. Não existe problema você investir em um templo de pedra, um local onde você vai reunir, onde tem uma estrutura bacana, uma boa iluminação, bancos confortáveis. Não há problema nisso. Mas é preciso perceber que aquele é somente um local para reunião, nada mais. Nada mais. O templo é você.
O templo sou eu. E existe uma necessidade muito grande de investirmos no templo espiritual. Investir nas pessoas. Sabe por que eu digo que há essa necessidade? Porque Salomão disse isso aqui, ó. A boca do tolo é a sua própria destruição. Sabe o que está acontecendo hoje? Que talvez ainda você não percebeu, ou talvez percebeu e não tem feito muito a esse respeito. As pessoas estão tão angustiadas, tão depressivas, tão ansiosas, que elas mesmas não têm mais palavras de ânimo, de incentivo, nem para elas mesmas, o que lá dirá para as outras pessoas, né? Qualquer probleminha que acontece, elas já dizem, olha, eu não vou conseguir, sabe? Eu até tentei, mas eu acho que eu não consigo, eu não tenho capacidade. Não vai dar certo, tudo tá dando errado, vai continuar dando errado. Eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, tudo vai dar errado. Essas são as palavras que normalmente a gente escuta nos dias atuais, de pessoas pessimistas, pessoas que não têm estrutura emocional para enfrentar qualquer batalha. Mas isso acontece não é porque essas pessoas são fracas na fé, como na maioria das vezes nós dizemos, né? Não é porque essas pessoas não têm estrutura, elas são crianças espirituais, não é nada disso. Tira isso da sua cabeça e não diga mais essas coisas. O que realmente acontece é que essas pessoas ainda não entenderam o poder das suas palavras. Existe um estudo científico que comprova que a vibração, ela é um poder poderoso naquilo que vai definir a sua carreira, a sua vida financeira, a sua vida familiar e a sua vida espiritual. Que é um exemplo muito claro de vibração. Você pega um carro novo na concessionária, ele quase não faz barulho, silencioso. O funcionamento dele é um funcionamento bom. Você sente aquela vibração quando você entra no carro e liga. Você sente o funcionamento daquele automóvel, daquele veículo, de forma tranquila. Mas quando aquele veículo começa a emitir alguns sons estranhos, alguns barulhos, você já começa a entender que ele está com algum problema. A vibração que ele está emitindo não é uma vibração mais silenciosa, mais 100%. Através do barulho você identifica o defeito. Então você sabe que aquele automóvel, aquele veículo precisa passar por uma revisão, está com algum problema. E nós, quando começamos a jogar palavras ao vento, palavras pessimistas, palavras de desânimo, achando que nada vai dar certo, aquela pessoa precisa de uma manutenção. É algo para perceber que algo não está bem na vida daquela pessoa. E o barulho que aquela pessoa emite, eu estou falando aqui das palavras, aquilo que ele expressa, aquilo que ele fala, diz muito sobre o que está acontecendo ali dentro. Pessoas ansiosas, tristes, amarguradas, decepcionadas, pessoas vazias. E se você acha que isso não acontece com quem está dentro do templo, você está completamente enganado. É com quem está dentro do templo mesmo, físico, que acontece. Porque essas pessoas elas recebem uma carga psicológica tão grande que isso afeta diretamente o seu subconsciente. Elas precisam ser boas pessoas na sociedade, elas precisam se portar como cristãos, ela precisa ter um bom emprego, um bom trabalho para sustentar sua família, tem que crescer na vida, tem que ter uma carreira. E automaticamente tem que estar ali no culto todos os dias para dar o seu melhor para Deus. Se você não dá o seu melhor para Deus, você está sendo o pior. Você não pode deixar Deus de lado. Você tem que estar sempre ali trabalhando. Então a pressão psicológica que invade a vida dessas pessoas sobrecarrega tanto o seu subconsciente que chega um momento que ela começa a se tornar pessimista. Ela acha que não vai acontecer porque o seu corpo não está aguentando mais. A vibração que ela emite é uma vibração ruim. Você já chegou perto de um crente assim? Ô, meu irmão, tá tudo bem? Fala assim, irmão, tá não. Tá todo mundo difícil. Lá em casa é um problemaiada. Eu tô sem emprego. O dinheiro não tá dando, é luta atrás da outra. É tanta pressão psicológica que ele passa a focar somente nas coisas ruins e esquece das coisas boas. Aí quando isso acontece, o que ele diz? Ih, meu irmão, tá tudo difícil. É só problema. É só luta.
A boca fala o que o coração está cheio. Isso não é dito popular, não. Foi Jesus que disse isso em Mateus 12, 34 e 35. Quando Jesus repreendeu aqueles homens, aqueles mercenários, que ele chama ele de raça de víboras. E diz, olha, a boca fala o que está cheio o coração. Seu coração anda muito cheio de muitas coisas por aí, hein? Cheio de amargura, cheio de orgulho, de decepção. Aí você começa a emitir essa frequência e dizer coisas que não convêm. E sabe o que vai acontecer? Sabe qual que é o pior nisso tudo? Que aquilo que você fala acontece. É o poder das suas palavras. É você dizer que não vai conseguir. É você dizer que não vai acontecer. É exatamente isso que está te jogando para baixo. É exatamente isso que está impedindo você de receber a vitória. Aquilo que Deus está colocando para você receber. Você está dizendo assim, não quero, não vai acontecer, não vai. É por isso que Salomão disse que a língua do tolo é a sua própria destruição. Você bloqueia as bênçãos de Deus na sua vida por causa das suas palavras. Por causa do seu pessimismo. Por causa de você achar que não merece, que não vai acontecer. Coloque uma vírgula aqui, nós não merecemos a graça e nem a misericórdia de Deus. Mas ele morreu na cruz, não é para você ficar sua vida toda pessimista, achando que você é um Zé Ninguém, um zero à esquerda, que nada vai dar certo. Ele quer que você se levante e diga, olha, talvez sozinho eu não consiga, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, e esse Deus é o Deus que garante a minha vitória. Então eu vou conseguir, não é porque eu mereço, e nem é porque eu sou mais bonitinho do que o outro, mas é porque esse Deus, ele cuida de mim da melhor forma. Você conseguiu compreender a diferença? Não é para você ficar aí parado, cabisbaixo, dizendo assim, tá difícil. Não, é para você ir à luta. É para você continuar correndo atrás dos seus objetivos. E detalhe, não é para você ficar triste com o irmãozinho, com a irmã que conseguiu primeiro que você, não. Tem gente que parece que acha que vive em uma competição, né? Uma maratona. Quando o irmão consegue, fala, gente, meu Deus, o irmão conseguiu e eu ainda não. Às vezes a pessoa não é uma pessoa cristã. Fala assim, gente, como que pode? O fulano nem crente não é, ele conseguiu primeiro que eu. Talvez se você parar de olhar um pouco para ele e começar a focar mais nos seus objetivos, talvez daqui a pouco você vai conseguir também. Talvez é isso que está faltando, é você parar de olhar para o irmão da direita, da esquerda e começar a focar naquilo que você realmente quer. E cuidado para não se perder no meio do caminho. Não fica desesperado demais, principalmente se a bênção for material, né? Se a bênção for terrena. Porque isso tudo vai ficar por aqui. Vai. Tudo isso vai ficar por aqui. A sua carreira, as suas casas, a sua chácara, tudo vai ficar. Então foque em coisas objetivas que vão te trazer melhoria espiritual e tira todo o pessimismo da sua mente. Eu costumo dizer que o grande problema do pessimista é ele não esperar melhora. É ele não esperar que as coisas vão mudar para ele. Ele sempre está conformado com o ruim. Que quando Deus dá a bênção para ele, ele não consegue aceitar a bênção de imediato. Ele acha que ele não merece. São pessoas que são inconformadas com tudo. E quando Deus abençoa, quando Deus limpa ele, ele volta e vai viver na miséria de novo. Eu não quero aqui ficar muito focado nessa questão do pessimista. As características de um pessimista ou daquele que tem palavras torpes. Deixa eu focar um pouco no verso 21, onde Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que conhece o seu poder, come os seus frutos. Aquele que sabe o poder que tem as palavras, ele não sai jogando qualquer palavra ao vento. Ao contrário, ele só traz boas palavras. Ele traz boas conversas. Ele alivia o ambiente. Ele transforma o lugar. Ele não se isola, não. Tem pessoas que parece que ele se isola. Chega na família, ele vai e fica só a turminha dele ali. Não, esse povo aqui é tudo pecador. Eu sou mais santo que eles.
Aí me fala, como que você vai ganhar os seus para Cristo se quando você chega perto dele você se isola? Você é melhor do que eles. Aí talvez você vai dizer, irmão Moisés, mas a Bíblia diz que não é para você se assentar à roda dos escarnecedores. Meu irmão, para com isso, interpreta o texto. Não é para você causar escândalo. Não é para você ir para uma mesa do bar ali com um monte de gente bebendo, ficar ali perto deles. Não é para você sair meia-noite, 1h da manhã para ir para balada, passar a noite em claro ali no meio de pessoas que você nem conhece, perder noite de sono, porque isso vai te prejudicar, né? No meio de pessoas usando droga, usando crack, bebida. Não é para você fazer essas coisas, não é para você causar escândalo. Agora, para você fazer a diferença, você precisa fazer a diferença em um local onde todo mundo é diferente. Porque me diz uma coisa, que diferença vai fazer você em um local onde todo mundo é igual a você? Isso não faz sentido. Então nós precisamos aprender a sermos pessoas diferentes, pessoas cristãs, com a mente liberta, com boas palavras saindo da nossa boca. Precisamos ser seguidores de Cristo em qualquer lugar. Jesus andava no meio dos pecadores, dos órfãos, das viúvas, das prostitutas. Ele andava no meio ali daquele povo, ele estava ali junto. Ele não se misturava, mas ele estava ali junto com as pessoas que precisavam de ouvir uma boa palavra, aquele que estava precisando de ajuda, ele estava ali junto. Que diferença faria Jesus se ele andasse somente no meio dos judeus? Pessoas da mesma fé, da mesma religião. Isso não faria diferença. Então entenda que para você ser diferente, você precisa estar num lugar diferente. Boas palavras, palavras de ânimo, palavras de positividade, expressar isso que está dentro do seu coração, jogar para fora. Porque uma boa palavra, ela vai de encontro àquele pessimista, aquele que está dizendo que não vai conseguir, aquele que está dizendo que não é nada. Você chegar e dizer, olha, não, você vai conseguir sim. Tira isso da sua mente, coloca na sua mente que você é um vencedor. Foi isso que Salomão disse. O poder das suas palavras. As suas palavras fazem diferença onde você estiver. Não é que você vai estar no ambiente e você tem que estar ali sempre sério, né? Sempre com aquela cara feia, não é nada disso. É entender o seu propósito de vida, a sua posição e usar boas palavras, as palavras de Cristo, para incentivar as pessoas que você ama. Curve a sua cabeça onde você estiver. Meu Deus, diante de Ti eu coloco, ó Pai, cada ouvinte desse programa. Eu quero Te louvar, eu quero agradecer ao Senhor, não somente por essa palavra, mas também pelo privilégio de poder se tornar um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, vai de encontro a essa pessoa agora. Essa pessoa que não tem mais expectativa de vida, Pai. Essa pessoa que perdeu as esperanças, que não consegue profetizar mais coisas boas sobre a sua família. Essa pessoa pessimista, que perdeu todas as suas expectativas e não consegue mais exalar uma palavra de bênção. Pai, vai de encontro a essa pessoa agora. Transforma a mente, o coração dessa pessoa, Pai. Muda a história, muda o quadro. Que ela possa usar a sua boca, ó Deus, para trazer vida às pessoas, para exalar a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.